Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar muito bem com a graça e a bondade de nosso Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam bem-vindos. Temos feito uma série de exposições bíblicas, teológicas, que tem cunho e fundo histórico, social, político e religioso, procurando trazer elementos para vocês de conhecimento, nas quais nós estamos com um propósito de é, caminhar nos 27 livros do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Mas para isso nós estamos fundamentando alguns elementos históricos, sociais, políticos e religiosos para que você tenha conhecimento. Postagens como período interbíblico, período político romano e também agora período político herodiano. Vamos falar sobre também o período religioso, escribas, fariseus, saduceus, vamos falar sobre o sinédrio, sobre o templo, enfim, as instituições que tinham naquela época, tudo isso para poder balizar e após a gente poder entrar e mergulhar nos livros do Novo Testamento, tá certo? Você que tem compartilhado, quero te agradecer por compartilhar o canal com seus amigos e entes queridos. Vamos fazer com que esse canal possa chegar a mais pessoas. Também obrigado aí pelo seu joinha, onde o algoritmo entende que o canal é relevante e vai distribuindo para mais pessoas. E não deixe de comentar, deixa lá os comentários para que a gente possa aí responder e crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Um grande abraço a todos aí. Estou muito feliz aí que vocês têm acompanhado e deixado seus comentários. Sem mais delongas, vamos falar então do período herodiano no Novo Testamento, através dos evangelhos e Atos dos Apóstolos, né? Os evangelhos, o evangelho, as boas notícias, e os Atos dos Apóstolos, a expansão do evangelho através dos discípulos de Cristo, testemunhando sobre a pessoa de Cristo. E para isso, dentro desse contexto, nós temos um contexto político importante que nós precisamos saber, até porque a Bíblia retrata sobre essas questões nas Escrituras, é importante isso, os narradores, né, Mateus, Marcos, Lucas, João e o próprio narrador de Atos dos Apóstolos, que é Lucas, eles escrevem justamente para você perceber que nada parou o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Importante isso saber. Nenhuma movimentação política aí pôde evitar de propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No meio político, no meio social, no meio religioso, no meio das adversidades, a propagação foi espetacular. Então, abordando hoje, nós vamos falar um pouco sobre o outro filho de Herodes, que é Herodes Filipe. Herodes Filipe, ele vai reinar por volta do ano 4 a.C. a 34 depois de Cristo. E ele é um governante nas regiões da Itureia e Traconides, ali próximo do norte da Palestina antiga, no mapa bíblico. Ele nasce por volta do ano 20 a.C. e morre no ano 34 depois de Cristo. E ali ele vai governar, ali na Itureia, Traconides, ali, muitos sírios, gregos e judeus. Ele é filho de Herodes o Grande, com a sua mãe chamada Cleópatra de Jerusalém. Cleópatra casada com Herodes o Grande, né? E aí Filipe ele vai ter uma tetrarquia nessa região. Então ele vai governar esse território limitado ao oeste do Mar da Galileia, que a gente chama de o norte da Palestina antiga, próximo aí
das proximidades do sul do Líbano e as fronteiras de Abilene e Damasco, que está ali na região da Síria. Lucas capítulo 3, no versículo 1, você tem aí uma relação histórica de acontecimento em que Lucas, o médico amado, companheiro, né, de Paulo, das suas viagens missionárias, Lucas escreve o Evangelho de Lucas para Teófilo, para que ele tenha conhecimento de tudo aquilo que envolve a vida de Jesus, e ele retrata um fator histórico. Lucas 3, versículo 1, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, Traconides e Lisânias, tetrarca de Abilene. Então Filipe ele é registrado aqui dentro desse texto sagrado. Alguns historiadores, grande parte dos biblistas, entende aí que Filipe foi o menos pior de todos os Herodes, para você ter uma ideia. A sua região com menos influência judaica, né? Nós estamos falando do norte ali da Palestina de Israel, e é um homem que foi considerado pelas pessoas daquele tempo como uma pessoa mais justa com o povo. Obviamente ele também tinha um comportamento temperamental, conforme a história retrata, mas diante de todas as atrocidades, da brutalidade, do modo operantes dos herodianos governar a Palestina, Filipe era o mais justo possível, para que vocês tenham uma ideia. O que nós temos de registro dele, ele foi um edificador de algumas cidades importantes, nas quais ele caiu no agrado do povo. A Cesareia de Filipe é uma construção dele. Mateus capítulo 16, versículo de número 13 aponta isso. E indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Então, Filipe ele vai construir algumas edificações, e por isso tem esse nome Cesareia, que é dado em homenagem aos imperadores romanos, ou ao imperador que estava presente naquela época, né? E para lá Jesus vai. Também você tem essa referência lá em Marcos, capítulo 8, no versículo de número 27, para você ter ideia. O texto vai falar o seguinte: então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, ponto referencial ao norte ali da Palestina antiga. E você tem Betsaida Júlia, a noroeste da Galileia. Então, essas edificações, elas tratam dentro das escrituras sagradas como obra aí desse governante. Ele morre no ano 34 depois de Cristo, e a sua tetrarquia ela vai ficar sob a responsabilidade, a administração dos sírios, até que Agripa I passa a incorporar ao seu governo, porque Agripa I, que é filho de Aristóbulo, que foi morto por Herodes o Grande, seu pai, porque Aristóbulo ele desejou, né, a morte, também conspirou contra o pai, tanto o seu irmão Alexandre como ele foram mortos no ano 6 AC, antes de Cristo. E Agripa I, que é neto direto de Herodes o Grande, vai subir ao poder, porque Agripa I se torna amigo de Calígula, que é o imperador dessa época que Agripa está no poder, tá certo? E aí quando Filipe morre,
todo o governo que era dominado ali do norte, ali da Palestina antiga, da Galiléia, daquelas regiões noroeste acima, passa a ser incorporada por Agripa I, tá certo? Todo esse registro que nós temos aí, tirado aí dessa bibliografia, Panorama do Novo Testamento, do Gundry, Panorama do Novo Testamento do Untley, Novo Testamento, sua origem e análise do Tenney, e também o Mundo do Novo Testamento aí do William Wright Jr., do Tenney e do J.I. Packer. As imagens, elas são tiradas aí do Pinterest, tá? Sempre vou abordar isso com vocês. Quero apresentar um livro aqui, Introdução aos Evangelhos, do Blomberg, Craig L. Blomberg. Eu não usei como referencial esse livro. Ele tem algumas coisas importantes que retrata sobre alguns herodianos, um pouco só de Antipas e um pouco só de Arquelau. Não toca em Filipe, então acabei não usando ele. Eu vou usar esse livro, mas para os contextos que envolve aí a parte religiosa ali da Palestina e os próprios evangelhos, além de outros referenciais bíblicos. Mas eu estou indicando esse livro para vocês porque esse livro ele é uma introdução muito boa, que vale a pena você ter. Ele fala do período interbíblico, então esse livro é bom, esse aqui eu usei para falar do período interbíblico, como material bibliográfico para falar dos herodianos é um pouco escasso. Talvez você encontre na História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, ou na História Eclesiástica ou do Cristianismo, de Eusébio de Cesareia, tá certo? Mas se você for achar, é uma nota bem pequena, né? Então não tem muitos registros, a não ser que tem algum historiador, eu não conheço, então não posso afirmar. Mas pode ser que tenha alguma bibliografia aí que possa retratar mais sobre a vida dos herodianos. O que a gente está retratando, eu estou trazendo aspectos que a Bíblia Sagrada menciona. E o que a Bíblia menciona acerca aí desse Herodiano, filho de Herodes o Grande, Filipe, é que dentro da história ele é considerado o mais justo entre todos. Ele é temperamental, sim. Você entende algumas questões sociocultural ali, porque ele está no poder um bom tempo, mas ele é uma pessoa que tem mais agradabilidade dentro do território da Palestina antiga, de aclamação aí pelos judeus daquela época. Permitindo Deus, nós vamos falar mais sobre os dois últimos Herodes, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Um grande abraço a todos aí. E permitindo Deus, até a próxima exposição. Um grande abraço a todos. Valeu!